E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Santa Eclésia. No vídeo de hoje, iremos abordar o sacramento da ordem. A palavra ordem vem do latim ordinis, que significa fileira, alinhamento, classe social. Exatamente o que ela representa, uma ordem de graus. O sacerdócio é a vocação religiosa em relação ao povo de Deus. E existe desde o Antigo Testamento. Nós encontramos Melquisedeque abençoando a Abraão e Abraão concedendo a ele o dízimo, lá em Gênesis. Vemos também Deus constituindo o sacerdócio aos levitas, uma das tribos do povo de Israel, com funções específicas no tabernáculo. Mas agora, nós não somos mais hebreus, judeus, nós somos cristãos e temos Jesus como Salvador e a igreja como caminho para Cristo. Portanto, o caminho para a salvação é a igreja fundada por Cristo, através dos seus sacramentos. Então, o sacerdócio passa a ser voltado a Jesus Cristo. Jesus, na sua última ceia, instituiu o sacramento eucarístico. A missa passaria a ser celebrada por seus discípulos em memória do seu sacrifício. A missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua com o sacerdócio da igreja, por meio do sacramento da ordem até o fim dos tempos. Homens com a missão de continuar e testemunhar o Evangelho de Cristo com o poder do Espírito Santo. O sacramento da ordem tem 3 graus. Vamos ver no Catecismo. Parágrafo 1536. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico e compreende 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Os diáconos. Os diáconos são ordenados para o ministério da palavra do culto divino, a ajuda pastoral aonde foi designado e com ações de caridade, entre outras funções. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo e o diácono pode ministrar 2 sacramentos, o do batismo e o do matrimônio. Vamos ver aqui os discípulos nomeando os diáconos na Bíblia. Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então nós vemos aí os 7 primeiros diáconos da história da nossa igreja. E vamos ver mais na carta de São Paulo a Timóteo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. E também uma carta de São Paulo aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, que se acham em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Uma curiosidade: o diácono pode ser casado para servir e ter filhos, desde que ele já tenha sido casado antes de ser um diácono. E se ele for solteiro e decidir virar um diácono, aí sim, ele deve manter o celibato. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir os funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Catecismo da Igreja, parágrafo 1570. Diferente do sacerdote, não pode fazer a consagração do pão e do vinho. Eles também não absolvem os pecados, nem administram a função dos enfermos. Eles podem ministrar somente os 2 sacramentos no qual eu citei, o batismo e o matrimônio. Agora nós vamos falar do padre, o padre que faz parte do presbiteriado. Ele é consagrado para pregar o Evangelho e celebrar a Eucaristia e ser pastor dos fiéis.
O padre pode ministrar o batismo, o matrimônio, a confissão, a unção dos enfermos e a principal de todos, a Eucaristia. Se for um caso muito excepcional ou raro, o bispo pode até autorizar o padre a crismar, mas essa função ela é delegada mais ao bispo. Há dois tipos de padre: os religiosos e os padres seculares. Os padres religiosos são aqueles que fazem parte de alguma ordem, monastério ou fraternidade, como os carmelitas, franciscanos, beneditinos, dominicanos, jesuítas, agostinianos e por aí vai. Esses fazem voto de pobreza e dedicam a sua vida através da caridade, se espalhando por várias funções missionárias. Alguns desses padres são chamados de freis, que significam irmãos. Esses seguem os ensinamentos da pessoa que fundou a ordem ou a fraternidade que ele pertence. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola fundou os jesuítas. Então, os jesuítas tiraram a espiritualidade da forma que Santo Inácio de Loyola entendia, enxergava. Os franciscanos faziam o que São Francisco fazia, ajudar os pobres, voto de pobreza, e entre outras coisas, entendeu? O agostiniano, a doutrina, a espiritualidade, ensinada por Santo Agostinho, e por aí vai, Nós vemos aqui no Brasil os padres jesuítas se espalhando pelo Brasil na época colonial, catequizando os índios, ensinando, as pessoas. Então, acho que vocês entenderam, eles fazem parte de uma missão. Eles têm uma vida funcional dentro de algum propósito ou estilo de vida daquele santo ou pessoa que fundou a ordem, a fraternidade na qual eles pertencem. E nós temos também, e esses padres também são chamados de freis ou de frade, depende do lugar, monge, Nós temos os padres seculares ou padres diocesanos. Fazem parte de uma paróquia, Esses são aqueles que ficam nas igrejas da paróquia, pastoreando aquele local. Na Igreja Católica, há o entendimento de que o padre é uma pessoa separada para se dedicar integralmente à obra de Deus. Partindo para esse entendimento, o matrimônio foi proibido pela Igreja Católica a partir do primeiro Concílio de Latrão, em 1123. Por isso, o celibato para o padre ocidental passou a ser obrigatório, já que a vida do padre deveria ser dedicada somente ao Evangelho. O sacerdócio cristão é algo maravilhoso. O maior de todos os sacerdotes, Rei dos Reis, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bem-vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo uma redenção eterna. E o bispo? Bom, o bispo ele pode ministrar todos os 7 sacramentos. O bispo que faz parte do episcopado é ordenado através da sucessão apostólica. Ele é um legítimo sucessor dos apóstolos de Cristo e tem a missão de liderar uma diocese, que é uma região na qual aquele bispo tem autoridade sobre aqueles padres e igrejas. Para ser bispo, aquele homem tem que ser um padre antes, e tem que ter doutorado ou mestrado em teologia. Após a aprovação do Vaticano, quando esse padre se candidata a ser bispo, daí ele é ordenado por outros bispos. Aí ele fica sob a liderança daquela região na qual ele foi ordenado. Então nós temos esses graus da ordem: os diáconos, os padres e os bispos. Mas vocês estão se perguntando, você falou que existe somente 3 graus da ordem. E os cardeais? E os arcebispos? E o Papa? Bom, os arcebispos nada mais do que são bispos também. Só que bispos de uma arquidiocese. E o que é uma arquidiocese? Arquidiocese é uma região grande. Por exemplo, eu sou de Belo Horizonte. E Belo Horizonte, além de ser uma grande cidade, tem uma certa influência sobre as outras cidades, porque é a capital do estado da qual ela faz parte. Então, o bispo dessa grande cidade ou grande região, ele é chamado de arcebispo. Ele é um bispo, só que de uma arquidiocese. Logo, ele é um arcebispo. E um cardeal? Bom, os cardeais também são bispos. Mas vamos usar a expressão aqui. Vamos dizer que eles são privilegiados.
E por que eles são privilegiados? Porque eles são escolhidos por todo mundo, né? Nós temos cardeais de várias nacionalidades para ajudar o Vaticano com assuntos internos, até mesmo a aconselhar o Papa ou também na escolha de um novo Papa. A Igreja Católica, em seu cânone, diz que qualquer homem católico batizado pode ser Papa, mas nós sabemos que sempre, né, nos dias de hoje, sempre será um cardeal, né? Ainda bem, porque por causa da excelência e entendimento dos estudos sociais, teológicos necessários para ser o principal cristão dentre todos os homens, né, e liderar a igreja fundada por Cristo. Falando no Papa, e o Papa? Bom, o Papa, ele também é bispo, ele é o bispo de Roma. Só que como a Sé Romana tem a cátedra de Pedro, os sucessores de Pedro, e Pedro era o líder da igreja, e a Sé Romana era a principal das igrejas, então o Papa é o principal bispo de toda a cristandade. Ele é o líder da igreja, porque desde a igreja primitiva se reconheceu a primazia de Pedro e da igreja romana. Resumindo, arcebispo é bispo, cardeal é bispo e o Papa também é um bispo, mas com influência e grandezas diferentes. Eu vou ler uma passagem bíblica que fala sobre os bispos. Olha que bonito. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Nós vemos em Timóteo. Uma curiosidade. A Igreja Católica Romana reconhece a sucessão apostólica da Igreja Ortodoxa, porque até 1054 elas eram uma só antes do cisma do Oriente, e os seus bispos vieram dos apóstolos de Cristo, assim como os da Igreja Católica. E com todo respeito aos telespectadores evangélicos, mas a Igreja Católica não reconhece qualquer pessoa que se intitula bispo protestante. Por exemplo, deixa eu pensar que o bispo é de Macedo. Para a igreja, eles são apenas pastores protestantes e nada mais. Eles não possuem sucessão apostólica. Por isso, seria impossível ser chamados de bispo. Por exemplo, São Paulo, ele ordenou Timóteo e Tito, e entre outros bispos. Aí eles foram ordenando outros bispos, que ordenaram outros bispos, que ordenaram outros bispos, e outro, até chegar nos de hoje da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa. Então é impossível que haja um bispo dentro de uma igreja protestante. Somente nas igrejas católicas e ortodoxas nós temos a sucessão apostólica. O sacramento da ordem é muito importante, ele tem muita importância, porque é através deles que saem os nossos líderes religiosos, e devemos sempre rezar pelos nossos sacerdotes e pelo sagrado magistério da igreja. Então, pessoal, é muito importante esse sacramento e nós devemos sempre estar atentos ao posicionamento dos nossos líderes, do magistério da igreja, e sempre rezar e pedir a Deus para que sempre dê discernimento e direcionamento para eles. Então, muito obrigado por estar aqui me dando audiência. Espero que tenham tirado muitas dúvidas, né? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço. Tchau!